para você entender de forma rápida e direta tudo sobre hérnia de disco. Fica nesse vídeo até o fim. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é o significado da palavra hérnia. Hérnia vem de ruptura. Não acontece só no disco intervertebral, acontece em vários lugares do corpo, como hérnia umbilical, hérnia inguinal, enfim. Mas nesse caso nós vamos falar de hérnia de disco, que significa ruptura de alguma estrutura. E nós vamos ver aqui essas estruturas quais são. Então, para entender sobre a hernia de disco, vamos entender sobre o disco. Então, vou deixar maior aqui essa imagem aqui para ficar mais fácil. Ó. Então, esse é o disco. Ó. Na figura A, nós temos uma vértebra superior, uma vértebra inferior e no meio das duas vértebras nós temos o disco. No meio do disco, a gente vê lá o núcleo pulposo envolvido por ânulos fibrosos, na verdade, né? E duas placas terminais, esse end plates aí, uma em cima, uma placa terminal superior e uma placa terminal inferior. Então, o que a gente tem? No meio de duas vértebras, um disco, placa superior, placa terminal inferior, as lamelas, né, que a gente vai ver ali na outra imagem, e o núcleo pulposo no meio. Vamos ver agora a figura B. Então, na figura B, ó, a gente tem mais ou menos o tamanho do disco, que é de 40 milímetros. Olha como a gente vê, ó, a placa terminal ali de cima, tá certo? As lamelas, que são em várias direções, e presta atenção nesse núcleo pulposo. Veja que num disco íntegro, esse núcleo pulposo está no centro, tá? E aí, quando esse núcleo pulposo ele vai para a periferia, quando destrói essas lamelas, ele vai para a periferia, não é ruptura, então a gente começa a falar de hérnia e a gente vai ver os tipos que existem. Uma outra vista de anatomia, tá? Então agora a gente vai ver de perfil, ó, plano sagital. Então vértebra, vértebra e no meio, ó, IVD, ó, intervertebral disc, né? O disco intervertebral. Então a gente tem um ligamento longitudinal anterior na frente, um ligamento longitudinal posterior atrás, que também fazem os limites do disco. As outras estruturas não é sobre essa aula aqui, a gente deixa uma próxima. Os tipos de hérnia, e aqui vai ficar 100% claro o que é hérnia e o que não é hérnia. Então, desde o início do vídeo eu venho falando que para ser considerado hérnia tem que ter ruptura. Então nós temos 4 evoluções de problemas nos discos, que a gente dá o nome de discopatia. Apatia é doença, disco no disco. Então, doença no disco. São esses 4 que nós vamos ver aqui, ó. O abaulamento, vou deixar maior aqui, ó. Esse aqui que está mostrando, o abaulamento. Então, veja que existe um abaulamento, mas ainda sem deslocamento pontual do núcleo pulposo, né? Então a gente não pode chamar o abaulamento de hérnia, né? Então a gente chama de abaulamento. Então é a primeira alteração que a gente analisa em imagem. A segunda é essa daqui, ó, a protusão. Então veja ali, ó, o disco, o núcleo pulposo já vem para a periferia empurrando. Veja na imagem de baixo aqui, ó, que tem a vértebra e o disco, veja que já comprime um pouquinho da raiz nervosa, podendo gerador. A evolução desse problema, ó, é a extrusão, onde a ruptura do disco e o conteúdo no núcleo pulposo fica extruso, fica para fora do disco, tá certo? E este último aqui, ó, que a gente consegue ver principalmente na imagem da vértebra embaixo, veja essa imagem aqui que tem um espaçozinho que é um fragmento livre, quando esse pedaço do disco se desprende do disco e fica ali no espaço intervertebral. Então são essas 4, abaulamento, protusão, extrusão e fragmento livre. Podemos chamar de hérnia só protusão, extrusão e fragmento livre, porque na primeira ainda não há uma ruptura significativa, tá certo? Então, tudo é hérnia, eu tenho hérnia. Não, calma, nós precisamos especificar um pouco mais. Que tipo de hérnia, enfim, né? Numa outra aula aí eu posso dizer a localização da hérnia, né? Você só colocar nos comentários aqui, se for interessante a gente faz uma aula sobre a localização da hérnia. Outras 2 hérnias são o tipo Modic, né? Que a gente fala, Modic 1, que é esse conteúdo da hérnia
entrando na vértebra, e os nódulos de Schmoll, que é a mesma coisa, existe uma diferença aí significativa entre os dois, e ambos também é difícil, mas também podem ser dolorosos. Então, esses são os tipos de hérnia. O que deve ficar bem claro é o seguinte: precisa haver uma ruptura. O ideal é que profissionais da saúde não usem tanto o termo hérnia, né? Use o termo protusão, extrusão, ou fragmento livre, ou mesmo abaulamento, para dar os nomes certos a essas respectivas discopatias. É um vídeo rápido, espero ter ficado claro, mas antes de mais nada tem um outro dado importante que é o seguinte, né? Para não alarmar, não é só profissionais da saúde que veem esse vídeo, pessoas comuns que também querem saber o que está acontecendo. O fato de ter hérnia não é uma certeza que você vai ter dor. Então, esse estudo aqui eu separei para mostrar. A conclusão desses estudos, eles acharam vários achados de hérnia, vários achados de protusão, de abaulamento, de extrusão em pessoas assintomáticas. O que quer dizer isso? Na grande maioria das vezes, a hérnia faz parte do envelhecimento, assim como você esbranquiçar os cabelos e, enfim, ficar mais velho, tá? O estudo, ó, para ficar bem claro, que você consiga ampliar o tamanho do estudo, aqui, ó, é este estudo aqui, ó, uma revisão sistemática da literatura bem grande e que avaliou pessoas assintomáticas e que não tinham dor mesmo tendo os achados radiológicos de hernia de disco, tá? Esse vídeo é do meu canal, em parceria com a Fisiomedicina, que é um método de formação, né, de profissionais da saúde, né? Entre eles, a gente tem um curso extenso de patologias lombares. Quem tiver interesse, vai estar tanto o link do artigo na descrição, quanto o da Fisiomedicina, tá bem? Muito obrigado.